Bom, e o fundo musical, não sei se vocês perceberam, era um cravo. O cravo é um instrumento incrivelmente bonito, é como se fosse um piano, mas com um som um pouco mais derramado, é um instrumento maravilhoso, eu gosto muito. Bom, e agora vamos conversar com um camarada que vem lá das bandas da Parnaíba, é escritor, ele é contista, está nessa coletânea que nós publicamos, Caçoar, é poeta e tem um trabalho que é muito curioso. Segundo ele ouve uma história e depois transforma isso em poesia. É o Ítalo Furtado. Vamos conversar com esse irmão aqui. Tudo bem, meu irmão? Bom dia. Depois você lava a mão com tudo que você tem direito, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Como é que é isso? Você é de Parnaíba mesmo? Sou de Parnaíba, mas estou sempre aqui em Teresina, né? Sempre fazendo algum trabalho aqui. Estou sempre circulando pelo Brasil também. Circulo bastante pelo SESC. Faço bastante trabalho pelo SESC, de ministrar oficina ou circulação com bate-papos literários. Tenho 3 livros lançados e estou participando também da coletânea, né, agora do Caçoar. E tenho esse projeto de escutar a história das pessoas nas ruas e transformar em poema, que começou em 2018. E agora, em setembro de 2020, faz 2 anos. Você faz essa brincadeira de ouvir o que a pessoa diz e tal. Eu pensei, bom, infelizmente eu não conhecia o Ítalo, não conhecia. Ele está na antologia, mas quem o convidou foi o Adriano, né, que te conhece, né, Adriano Lobão. Eu me limitei a cuidar do pessoal mais velho. O Adriano ficou cuidando do pessoal mais jovem. E o Ito tem um trabalho bastante bom, publicado no Caçoar. Agora me fale, essa coisa você tomou como ponto de partida os poetas populares, os improvisadores ou não? Porque isso é um trabalho curioso. Os artistas populares fazem isso, você conta uma história e depois eles transformam isso num cordel, numa cantoria, numa coisa. Isso tem alguma coisa a ver com o teu trabalho ou não passa por aí? Tem uma ligação no sentido de que os repentistas trabalham com mote. Em cima do mote eles criam uma repente, né? E eu, em cima das palavras-chave que as pessoas vão me municiando, que elas vão me contando histórias, mas as histórias têm vários motes. Em cima desse mote eu vou criando o poema. E o ponto de partida fundamental do meu trabalho vem de 2 artistas, que é a Ana Teixeira, que é uma escritora paulista, que tem vários trabalhos de escuta na rua, e da Marina Abramovic, que é uma artista sérvia, que ela mexe nos espaços públicos através do próprio corpo. Então, admirador do trabalho de ambas, e como eu comecei como artista de rua em Parnaíba, porque lá em Parnaíba a gente tem, assim como o Piauí quase todo, uma dificuldade de estrutura para o artista, e o piauiense, inclusive, tem essa cultura de ocupação de espaço público, porque a gente, como carece de estrutura, a gente ocupa os espaços. Então, como eu comecei na arte de rua, depois de publicar livro, depois de viajar bastante pelo SESC, eu senti falta de voltar para a rua, de voltar para onde eu comecei, de me reconectar com os personagens reais. E, baseado nesse trabalho da Ana de escuta, eu tive a ideia de ir para uma praça, na época eu estava em Minas Gerais, com uma plaquinha, escuta história, escrevo poemas, para ouvir a história das pessoas e transformar em poema na hora. A dinâmica era muito simples e, aos poucos, eu fui tendo a ideia de transformar os poemas em um livro com os mais significativos. Eu comecei a ser chamado por algumas feiras literárias. Ano passado, eu fui pela estante virtual para o Salão Carioca do Livro, que é o maior salão de leitores do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Eu dei entrevista para a Globo, para aquele programa Como Será, que também deu bastante repercussão e voz ao projeto, para o G1 Nacional também. Então ele foi ganhando por si só, não foi nem porque eu fui atrás, mas ele mesmo foi ganhando público. O público foi se identificando com essa ideia das pessoas serem ouvidas, porque a gente está numa era que pouco se ouve as pessoas. Eu estou falando aí, eu me lembrando disso. Você vai falando aí, eu me lembrando de uma coisa. Um dia alguém me mandou uma fotografia. Pena que eu perdi essa foto. Uma foto belíssima, uma casa comum, e uma placa na porta. Ouve-se histórias. A concordância não está boa, mas a placa era ótima. Ouve-se histórias. Deveria ser ouvem-se histórias, mas estava lá. Ouve-se histórias. R$ 1,99. Embaixo, o seu problema é o meu problema. Aí eu pensei, mas que doideira é essa? Aí parei e pensei o seguinte: o que
as pessoas mais precisam hoje é de um ouvido, porque tem muita gente falando e poucas pessoas ouvindo, não é? E quando todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém está falando com ninguém, né, meu filho? É uma espécie de monólogo. Você está falando sozinho, porque o interlocutor não está interagindo, na verdade, e você dá justamente vez a essa pessoa. Me dá um exemplo disso aí. Me conta aí, me faz um poeminha aí, me diz um poeminha que te marcou. Alguém contou uma história e você transformou em poema. Diz aí. Nesse processo todo, tiveram várias histórias que foram bastante significativas, assim, que Fala um aí. deram inclusive, muito sentido ao que eu estava fazendo. Acho que, recentemente, a mais significativa foi no Rio de Janeiro, quando eu fui participar do Salão Carioca do Livro. E o primeiro dia de Salão Carioca foi no Dia da Consciência Negra. E uma senhora negra foi a primeira pessoa a sentar na cadeira e me falar que aquele era o primeiro dia da consciência negra dela, que ela estava livre do que ela chamava de estuprador da alma dela, que era o ex-marido dela, que ela passou anos num relacionamento extremamente abusivo e ali ela estava se libertando daquilo tudo. E ela me contou a história dela, eu transformei em poema, ela chorou bastante. E aí eu sempre digo que o poema, ele é parte do processo que começa na escuta. Então, às vezes, a pessoa já se emociona no processo de escuta, no processo de fala. Porque ali ela vai colocando a história para fora e o poema, ele transforma, ele sintetiza o que ela contou. Mas ali a emoção já vai fluindo. A pessoa já se sente um pouco contemplada, porque tem alguém que se disponibilizou a ouvi-la. E isso me marca bastante, porque você vê que é uma pessoa que vem de uma situação difícil, ela está se libertando dessa situação difícil e encontrou ali, num momento em que alguém se disponibilizou a ouvi-la, uma síntese daquilo tudo, que é o poema, que é muito bonito. O poema tem que ser síntese, o poema não pode ser derramado, senão é a repetição da história, não é? É muito bonito saber que as pessoas estão comprando essa ideia de ter um poema como síntese, né? Não é um resumo, não é uma pequena biografia, é um poema, é algo subjetivo, que vai ter significado, e ela vai transformar isso em significado. Dá para tu lembrar alguma coisa desse poema, meu irmão? Não lembro. Pedacinho, não lembra, não? Porque são muitos, eu já passei dos 500 poemas na rua. É mesmo, cara? Já nesses quase. Mas aí você grava esses poemas, Ítalo? Tu grava no celular, grava em alguma coisa ou não? Eu tiro foto do poema, dos que me permitem, né? A maioria das pessoas deixa tranquilamente, porque a minha ideia no final é fazer um livro. Um livro, mais isso é uma coisa interessante, não é? Exato. Pois olha, essa história de o seu problema é o meu problema é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Nós estamos precisando de ouvido, sim, porque, infelizmente, é curioso, inventaram-se as engenhocas para facilitar a comunicação entre as pessoas. O que nós temos dito, isolamento, é verdade? Isolamento, as pessoas estão cada vez mais fechadas no seu mundinho, não é? Com o seu aparelho celular ali, digitando alguma coisa, às vezes nem lê o que o outro responde, porque tu tem uma necessidade enorme de jogar isso no mundo, não é verdade, meu irmão? É verdade, e mais do que a escuta, o olho no olho. Sim. Sabe, a pessoa sentir que alguém está olhando no olho dela. Essa coisa de chegar uma família inteira no restaurante e antes de pedirem, cada um saca seu celular e aquilo são ilhas que não se interligam. Não é uma coisa muito saudável não, viu, meu garoto? Não acho isso bom, não. Quando a gente acorda, né? A primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, não olha para si, não olha para o mundo, olha para o celular primeiro. Não agradece pela claridade da hora. Exatamente. O Borges dizia, o maior de todos os milagres é sair da morte provisória do sono e despertar para a vida, não é? Meu querido Ítalo, obrigado pela sua participação aqui. E está aí. Convide o Ítalo, quando vocês tiverem histórias para contar, tiver uma feira, uma festa literária, um salão por aí, convida o garoto. É poeta, é contista e é um artista que se importa com a tua história, com a minha história, com os ruídos do mundo. Muito obrigado, meu irmão.